Cada um tem o seu DNA na fotografia, cada um tem a sua forma de fotografar. Não existe gabarito. Não tem gabarito, não tem uma regra perfeita para todo mundo. Se todos fotografassem seguindo exatamente os mesmos parâmetros, as mesmas normas, as mesmas condições, a gente teria um pacote de fotos idênticas, teríamos fotógrafos robôs. Não é isso que a gente quer e não é isso que a gente vê no mercado. Quem mais se destaca hoje em dia é que está fazendo duas opções. Ou está sendo muito disruptivo, impondo o seu jogo, impondo a sua forma de fotografar, e isso muitas vezes é valorizado, ou fazendo um feijão com arroz muito bem feito, botando o seu DNA ali, botando as suas características nos detalhes, na forma de abordar, no olhar, no momento que vai fotografar. Isso tudo não existe fórmula. Tudo isso é mutável e você pode impor o seu jeito de fotografar, o seu DNA à fotografia. Isso é o que nos dá a liberdade de poder sentir que a gente está fazendo um bom trabalho e retornar para casa com aquele sentimento de dever cumprido. Seja fotografia um hobby para você, ou um trabalho, ou o seu ganha-pão. Você pode estar complementando a renda, ou você pode estar só levando a fotografia como um hobby sério. Mas no final do dia você quer voltar para casa com boas fotos, sabendo que você fez daquelas cenas que você tinha na sua mão a um melhor proveito possível, que você conseguiu obter delas o melhor possível, conseguiu capturar os momentos que você julgava melhor e que conseguiu eternizar isso, né? Conseguiu congelar esse momento, guardar esse momento nas suas fotografias. Dito isso, é importante saber que mesmo para você desenvolver o seu DNA e ter o seu próprio estilo, você precisa saber o básico. Isso não tem para onde fugir. Mesmo para quem gosta de fotos que fogem do normal, fotos com a exposição um pouquinho estourada, ou seja, fotos muito claras, quem gosta de fotos mais escuras, nada disso vai contra as regras, não tem certo e errado. Mas mesmo para você poder colocar o seu DNA na fotografia, para você conseguir deixar as fotografias com esse perfil, você precisa entender como se comporta a fotografia e o que é exatamente a fotografia, que é basicamente a representação da luz. Então, todos os objetos, todas as cenas, elas estão sendo iluminadas e essa iluminação é capturada hoje pelos sensores eletrônicos, no passado pelos filmes, ou hoje, se alguém quiser fazer algumas fotos aí, analógicas também, não é um problema, mas profissionalmente hoje, né, ou pelo menos de forma mais prática, a gente está falando de capturar esses momentos com as nossas câmeras eletrônicas, com sensores eletrônicos. E eu acho que você, para poder chegar nesse ponto, tá, de colocar o seu DNA, de mostrar o seu trabalho da forma que você sente a foto, você precisa ter pelo menos o básico bem feito. E uma coisa é certa, isso é 100% dos casos tem que ser assim. Se você não treinou, se você não treina, não pratica a fotografia, se você não pratica os parâmetros, você não testa os parâmetros, se você não faz nenhum tipo de exercício, você vai ter muito mais dificuldade de atingir um nível alto na fotografia. Tá? Claro, você pode pegar a câmera e sair fotografando por dias, meses, anos, e eventualmente você vai ganhar uma confiança maior, você vai se sentir melhor e vai conseguir cada vez tirar mais potencial ali do seu equipamento, mas entender desde o começo e treinar os parâmetros, treinar o controle da exposição, treinar como cada cenário pede uma diferente velocidade de captura, cada cenário pede que você se comporte de uma forma diferente, e isso tudo, exercícios vão fazer com que você evolua de uma forma exponencial no início, e daí em diante você caminha com as próprias pernas e vai desenvolvendo no campo. Então a minha sugestão é exercício, treino, muito treino, fazer bastante exercício de fotografia. A grande maioria deles você consegue fazer em casa, com objetos que você tem em casa, com ambientes que você tem em casa. Não precisa ser nada complexo. Ah, mas a minha casa é muito pequena, é cheia de... Não tem problema. Ah, mas a iluminação não é boa em casa. Certeza que com uma lâmpada, você pode ter um banheiro, testar isso. Você pode ir num ambiente que você tenha em casa, que tenha uma iluminação um pouco melhor, você consegue testar. O importante é treinar. Zero as chances de você melhorar na fotografia no começo de forma rápida, sem praticar, sem treinar.
Ir para o campo, fotografar todos os dias, sem entender as técnicas, sim, pode fazer com que você evolua ao longo do tempo, mas vai somente fazer sofrer muito a cada passo, porque você vai voltar para casa com aquela sensação de que as fotos não estão legais, que você está gastando horas e horas ali se dedicando e não está conseguindo apresentar o potencial que aquelas cenas tinham pro seu cliente, ou para você mesmo, ou para o seu público. Então, confie no que eu estou dizendo. A base de tudo vai ser realmente você treinar, praticar. Você tem que estar preparado, você tem que entender os parâmetros base, os princípios da fotografia, e aí, próprias pernas, você vai caminhar melhorando cada dia a sua técnica com o que você acredita que é melhor, com sua vivência de dia a dia, com suas horas de câmera na mão fotografando o mundo. Então, os 3 pilares principais: entender os princípios da fotografia. Primeira coisa, entender os princípios da fotografia. O que é exatamente a fotografia, que é basicamente a representação da luz, como controlar esses parâmetros para que a sua foto esteja com uma composição, né, que possa representar, né, a cena. O segundo pilar principal é treinar. Bota em prática, tem muito treinamento bacana para fazer. O e-book que está aqui, você pode usar ele de base. É basicamente um valor simbólico para você ter esse e-book. Você pega o e-book, você tem ali mais de 20 exercícios, você pode treinar e fazer desse treinamento aí uma boa base, um trampolim, uma aceleração muito grande nesse início e já passar em várias etapas para poder ir para a parte de ir para o campo e efetivamente botar em prática. Treinar, fundamental. E terceiro ponto, e é o ponto mais satisfatório e mais gostoso: câmera na mão, vai pro mundo real, vai fotografar. Então você já entendeu, já teve um contato com os princípios da fotografia, tem tudo aqui. A gente tem um e-book aqui, bem simples, não tem nada, é basicamente para ser uma porta de entrada e para a gente ter uma relação já. Então a ideia do e-book é justamente essa, tá todo o conteúdo ali, você consegue aprender tudo que eu poderia te ensinar, pelo menos numa etapa inicial, tá tudo ali. Se você tiver paciência de ler e fazer os treinamentos que tem ali, se você tiver paciência de fazer os exercícios que são o que cria a base sólida, você já tem um trampolim absurdo para avançar. Se você quiser depois evoluir mais, aí a gente volta a conversar no curso, né, no curso de vídeo, e que aí já tem mentoria também online, mas quer começar, quer ter uma evolução significativa no começo, quer ter um trampolim para sair do zero e já chegar mais próximo de poder criar sua própria identidade na fotografia, aprende o básico. Não é tão difícil, os princípios não são complicados, você só precisa ter um material de qualidade que você possa confiar, entender quais são os parâmetros e não primeiro ler tudo, não ficar só na teoria e depois tentar ir para o campo. Essa é justamente a ideia do e-book. Ao longo dele você vai tendo embutido ali em cada módulo exercícios e mais exercícios, são mais de 20 exercícios que você faz na sua casa, na rua perto da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Então, assim, exercícios práticos, né, passo a passo do que você tem que fazer, e o mais legal, você vai vendo a evolução na hora. Você vai fazer um exercício, por exemplo, exercício para teste de foco. Então você vai pegar um objeto de interesse, vai fazer o foco nesse objeto. Agora você vai se movimentar, vai trocar, por exemplo, a abertura e vai tentar de novo. E você vai conseguir, com isso, ir obtendo ali esse sentimento de como você consegue manipular, né, manipular a cena, manipular o jeito que a fotografia se apresenta com esses parâmetros. Basicamente com o triângulo da exposição e alguns outros detalhes e algumas outras dicas. Mas a parte interessante é: aprenda o básico, treine. Se possível, sempre entre o aprendizado e o treinamento junto. Evitar ficar muito tempo sentado, só tendo exposição ali a texto. A ideia não é essa, a ideia é que você vá mesclando para que você possa fixar tudo que você está aprendendo ali e no final das contas só tem um jeito de você efetivamente assinar o seu DNA no seu trabalho, colocar ali
a sua cara no trabalho, o seu coração em cada trabalho, que é você ir para o campo. E aí vai para o campo, vai fotografar. Fotografa seus itens de interesse, fotografa. Você quer fazer fotografia de pessoas, de festas? Ofereça aos amigos, chame seus amigos para fazer fotos de graça deles. Fale para conhecidos, faça fotos de eventos desconhecidos. No começo você precisa ganhar horas fotografando. Você precisa de cliques. Se você clicar pouco no começo, você não consegue evoluir. E aí, com o longo do tempo, você vai começando a ter maturidade para efetivamente partir para o campo, partir para a fotografia num momento mais ajustado. Mas no começo você precisa entender o que acontece. Então, não espere aquele momento que a luz está perfeita. Vê quando a luz estiver ruim também, vai para o campo, vai fotografar. Mas hoje está chuvoso, a luz está esquisita. Vamos fazer uma fotografia nesse momento também. Vamos ver como é que se comporta. Ver o que você consegue absorver de cada cenário. Entendeu? Então, a ideia é, não fique parado, não espere o momento perfeito chegar, ele nunca chega. Nunca vai estar perfeito, sempre vai ter alguma coisa que não está da forma que a gente quer. Então, não tem mais para onde ir do que aprender o básico, treinar e fotografar. Para mim, são os 3 pilares principais que você precisa para evoluir. Aprende o básico, entende só aqueles termos esquisitos que você não está sabendo o que é. Mas para que eu preciso ficar manipulando isso? Eu não posso trabalhar só no automático. E aí você vai conseguindo evoluir na fotografia. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Às vezes os primeiros passos são muito simples de dar. Você não precisa ter o melhor equipamento do mundo. Às vezes o primeiro passo só depende de R$20 para você comprar um e-book. O primeiro passo depende de você configurar a sua câmera do celular para o modo Pro, para o modo manual, digamos assim, para ir testando os parâmetros. Mas o meu trabalho ainda não está profissional. Não importa. Teste como cada parâmetro afeta a sua fotografia. Entenda os princípios da fotografia. Uma vez que você fez isso, você vai ter mais confiança para evoluir. Você vai ter mais confiança para seguir em frente. E você vai conseguir cada vez mais se aproximar do seu objetivo. Como eu disse aqui, seja o seu objetivo ser um fotógrafo profissional, complementar a renda com fotografia, melhorar, se você já é fotógrafo profissional, melhorar na fotografia, ou se é um hobby que você está querendo levar mais a sério, comece pelo básico. Entenda os princípios e treine de verdade. São zero as chances, zero, de você melhorar na fotografia sem treinar. Então, eu não vejo melhor oportunidade que essa. Um e-book, por exemplo, com 21 exercícios, mais de 20 exercícios aí, práticos para você fazer, sugerindo como você vai para o campo, como abordar se você for fazer uma fotografia de pessoas, como se posicionar, como testar a iluminação. Então, eu não sei mais o que fazer para ajudar. Eu sei que eu tenho opções melhores, a gente tem um curso, a gente tem um curso da LBF, a gente consegue conversar, a gente consegue fazer mentoria, mas nada disso importa se você não der o primeiro passo, que é o mais fácil. Então dá o primeiro passo, aprende o princípio, aprende a base, só a base, e treina ao longo do caminho. Aprende, treina, aprende conceito novo, treina esse conceito, só vai absorver assim. Depois disso tudo, vai para o campo. E aí quando você estiver no campo, quando você estiver vendo o resultado, quando suas fotos estiverem evoluindo cada dia mais, se você quiser ir para o próximo step, a gente conversa de novo. Você faz o curso, ou o meu, ou outro curso, entendeu? Ou você vai fazer um curso presencial, não tem problema. Eu só quero que você dê um passo, porque a fotografia ela é importante demais para a gente estar discutindo aqui fotografia e deixar ela cair no padrão que ela está hoje de fotografia descartável. Você já parou para pensar quantas fotos você tirou no seu celular que, por mais que estivessem bonitas, você tratou ela como fotos descartáveis? Elas ficaram no celular até você trocar de celular e perder aquelas fotos. Ou colocou na nuvem e perdeu o acesso à nuvem. A foto, quando ela é tirada de uma forma, quando você efetivamente faz a fotografia de uma forma que você se orgulha dela, que você se dedicou a fazer ela, que ela tem potencial de representar o seu perfil, o seu coração, o seu DNA na fotografia, você não vai deixar ela cair no esquecimento. Entendeu? Você vai fazer o álbum dela, você vai vender para o cliente, você vai fazer um quadro para sua casa. Entendeu? Você vai publicar isso, você vai vender, você vai colocar ali o seu DNA e você vai ter orgulho disso. Então o que eu estou querendo fazer é te ajudar a dar o primeiro passo
para fugir disso que a gente está hoje. Um cenário onde a gente tem muitos fotógrafos que, por mais que tenham algumas boas fotos, ou muitas boas fotos, estão deixando cair no patamar de fotografia descartável. Não banalize a fotografia. A gente tem grandes ferramentas hoje, o celular no nosso bolso pode fazer milhares de fotografias, muitas delas com a qualidade excelente, mas não deixe banalizar. Aprenda o conceito da fotografia, entenda como é o seu estilo da fotografia, se inspire, mas não imite. Se inspire para poder fazer o seu estilo, o que você sente que é melhor. E com isso, eu te garanto, você vai chegar no final do dia e você vai estar orgulhoso do que você conquistou. Você vai estar orgulhoso daquelas fotos que você fez. Não importa do que são as fotos. Eu fiz foto de uma planta que eu achei bonita. Tenho certeza que só você pode fazer aquela foto daquela planta. Porque eu tenho um jeito totalmente diferente de fotografar. Outros profissionais têm um jeito totalmente diferente de fotografar. Então, o meu trabalho aqui é fazer com que você dê o primeiro passo. Você vai esperar muito mais tempo para dar o primeiro passo? Você tem vontade de fotografar profissionalmente? Você tem vontade de viver disso? Ou você quer fazer esse hobby evoluir? Então dê o primeiro passo. Aprenda o básico. Treine. Aprendeu o prazo, treinou, vai para o campo. Vai fotografar. A foto que você não tirou poderia ser a melhor da sua vida. Então, esteja pronto no campo, esteja com a sua câmera na mão, vai fotografar. Se você vê um cenário, se você vê uma oportunidade que você acha que tem potencial, que te chamou a atenção, você vai adquirindo isso, você vai adquirindo esse olhar do fotógrafo. Se te chamou a atenção, não tenha preguiça, pegue a câmera, monte a câmera, vá fazer a sua foto. Às vezes a melhor foto que você vai fazer na sua vida, você pode perder a oportunidade porque você ficou com preguiça de tirar a câmera ou porque você achou que não ia conseguir fazer uma boa composição. Então essa é a mensagem. Dê o primeiro passo, aprenda o básico na fotografia. Se não quiser aprender com o meu e-book, aprenda com outro e-book, aprenda com outro curso, aprenda na internet, veja vídeo no YouTube. Vá em frente, não deixe de dar o primeiro passo. Até mesmo para você saber que você não quer isso, você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa chegar perto o suficiente da fotografia séria. Você tem que entender mais sobre ela para você entender se você realmente quer ou não. Então, conto com você nessa empreitada. Dê o primeiro passo na fotografia, aprenda mais sobre ela. Se você quiser ter um método bem prático aqui, bem rápido, barato, um e-book, um custo simbólico basicamente, para você entrar nesse mundo. Se esse e-book fizer efeito para você, se você tiver evolução, se você realmente decidir que a fotografia na sua vida é algo que você queira evoluir, aí a gente volta a conversar. A LBF está aqui, a gente tem cursos mais complexos, de nichos diferentes, cursos de esportes específicos, curso de fotografia imobiliária, curso de alguns tipos de fotografia diferentes, de eventos, que você vai poder se aprofundar. Mas antes disso, dê o primeiro passo. Não vou nem falar dos outros cursos, não vou falar de preço, não vou falar de nada. Dê o primeiro passo. Vai estudar. A gente tem aqui a opção, tem um e-book, é um preço simbólico. Ah, não quero. Tudo bem, procura no Google, vai se aprimorar. Procura no YouTube. Aqui é um resumo. A gente tem aqui 50 páginas com todos os conceitos básicos, a forma de sair do zero e se alavancar para algo muito, muito diferente de zero. Você já tem noção, você já conseguir se aproveitar ali das oportunidades que os equipamentos vão te dar, que a sua câmera vai te dar. Mas dê o primeiro passo. Estou aqui para te ajudar nesse primeiro passo. E se vocês quiserem depois evoluir e passar para frente e subindo esse nível, a gente vai continuar aqui. Só não deixe de dar o primeiro passo. Se você gosta de fotografia, se você tem interesse, não tem porquê não começar agora a entender melhor, conhecer a base, treinar e ir para o campo. Pode ter certeza. Se você pular os 2 primeiros steps e for direto para o campo, o começo vai ser bem mais chato, o começo vai ser bem mais dolorido, digamos assim. Porque você vai voltar para casa com a sensação de que não está conseguindo absorver o melhor daquele cenário. Então, dê o primeiro passo, faça o seu beabá ali, aprenda o básico, faça o seu treinamento, que quando você for para o campo vai ser a melhor sensação do mundo.